Portanto, para aproveitarmos o tempo maior para ouvir os nossos palestrantes, a quem desde já agradeço imenso pelo interesse na conferência, pela participação acima de tudo e por todos esses temas inovadores que podemos hoje debater. Portanto, já começo pelo meu querido colega Luiz Cabral de Oliveira, que é doutorando cá na casa e é do IP de Leiria, e que apresentará a sua comunicação sobre o processo de Páscoa Colaça de Goa a Lisboa. Perfeito, muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia ou boa tarde já, e quero agradecer à Comissão Organizadora a possibilidade de estar nesta conferência, onde se discutem temas que me interessam sempre, como a igualdade de género e a lusofonia, e de poder fazer aqui nesta nossa casa. E também para me permitir trazer um tema, entre as várias comunicações que hoje e ontem foram apresentadas, que versa temáticas ou questões histórico-jurídicas, de maneira a demonstrar que alguns problemas que aqui estão a ser tratados vêm sendo debatidos e discutidos e colocados há muito, muito tempo. E como eu defendo, e é este o tom de investigação aqui da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que a história do direito deve ser analisada também de uma perspectiva prática, vou fazê-lo a partir de um caso concreto, da análise de um processo concreto, que é o processo de Páscoa Colaça. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto, eu sou um nabo de informáticos, não vai ser de ajudar Maria João. Em primeiro lugar, umas imagens só para contextualizar de que é que nós vamos falar. Nós vamos falar de Páscoa Colaça, é uma senhora que nos finais do século XVIII está em Goa e diz que veio forçada para Lisboa, sendo natural de Goa. Goa, como sabem, é na Índia, e Goa é constituída por dois grandes blocos, Novas Conquistas e Velhas Conquistas. Velhas Conquistas era a terra de onde vinha a Páscoa Colaça, que é aquela ilha central ali naquela imagem. Este mapa é exatamente da altura desta senhora. Não se importa se dizer. Vamos só tentar perceber como era a Páscoa Colaça. Páscoa Colaça não era como a senhora de cá, a senhora de cá pertence às elites locais, era mais como aquela senhora que tem aquele lençol, aquele pano branco. Podes virar uma vez mais. E só para perceberem um bocado como era a realidade em que esta senhora se movimentava em Goa. E finalmente, uma última imagem. Esta imagem é uma imagem de um quadro que está à venda na Christie's agora, tem feito furor, há uma grande discussão se é ou não é Goa, se é ou não é Bombaim. Eu acho que é de Goa, por várias razões. E aí, ali, mas o que nos interessa aqui é que, em primeiro plano, está uma senhora que poderia ser a Páscoa Colaça, porque no processo se diz que ela veio para a minha casa e não trouxe roupa alguma mais do que um pano branco em que vinha embrulhado, e como é a usança das naturais desta terra da Índia. E ali está o pano branco em que ela vinha embrulhada, digamos assim. Vamos agora passar para a parte mais expositiva. Na década de 1780, uma goesa residente em Mafra recorreu com insistência às autoridades portuguesas. Páscoa Colaça alegava que em Goa fora contratada pelo capitão Lourenço da Costa para o acompanhar na viagem de regresso ao reino na qualidade ama dos seus filhos. Porém, apesar de cumprir as obrigações decorrentes desse contrato, jamais obtivera qualquer compensação e fora inclusive alvo de agressões, bem como um dos seus filhos. Vendo-se, vou agora citá-la, desamparada em terra alheia e com 3 filhos pequenos, fim de citação, abandonara a casa onde trabalhara, da qual apenas com muita dificuldade e após um aviso da Secretaria de Estado dos Negócios Ultramarinos e da intervenção dos oficiais de justiça, conseguira retirar a filha retida pelo antigo empregador. Entretanto, o silêncio das instituições às quais apelara e a morte do antigo empregador tinham-na levado a, como confirmam várias testemunhas, volto a citar, um lamentável estado de pobreza, deserta da sua pátria, aflita e pobre. Fim de citação. O juiz ordinário de Cheleiros, uma terra em Mafra, atestava às queixas da goesa que acolhera em sua casa. Já o acusado discordava praticamente todos os protestos de Páscoa e duvidava das intenções que motivavam o juiz. A análise deste processo reflete, portanto, a importância da história do direito para o estudo das questões de igualdade de género e mobilidade no espaço de lusofonia. E este caso despertou a minha atenção por vários motivos. Em primeiro lugar, por se encontrar bastante completo. Estes casos estão todos no Arquivo Histórico Ultramarino, que é um lugar divertido para se trabalhar, por sendo a verdadeira arqueologia jurídica. Os processos são espalhados pelos lugares mais loucos e inconcebíveis que se possa imaginar, cada parcela ou cada peça em seu lugar. Portanto, este processo, pelo contrário, está bastante completo e bastante coeso, o que pode não ser bom sinal.
Porque um processo que está muito completo, que há uma reunião grande das peças, é tendencialmente um processo que foi pouco estudado ou um processo que foi pouco analisado. Como nós não sabemos qual foi o destino de Páscoa Colaça, eu admito que ela não tenha visto as suas súplicas serem assistidas ou atendidas. Por outro lado, são muito raros os processos desta época propostos em Portugal envolvendo goeses residentes no nosso país. Há imensos processos vindos de Goa, mas são compreensivelmente em muito menor número os que têm origem cá. Por outro lado, ainda, é um processo que se centra numa mulher goesa, o que o torna ainda mais singular. E o que é muito curioso é que é esta mulher goesa que recorre, que age contra os seus empregadores. Em paralelo, é um processo em que se espelha uma minoria. Há muita documentação sobre as elites de Goa, mas Páscoa Colaça não pertencia a nenhuma elite. Ela era goesa, tinha um certo grau de aportuguesamento e era católico, o que facilitava a sua integração em Portugal. Mas a verdade, os seus vínculos eram menos fortes do que as mulheres vindas da elite e a sua proteção jurídica também. Esta pobre e aparentemente desprotegida mulher não pertence de modo algum às elites e apenas se esforça por se libertar do que descreve como sendo um cativeiro intolerável. Assim, não recorre ao direito com subtileza e arrojo, moldando aos seus interesses, antes encara os mecanismos que o ordenamento jurídico da época lhe apresenta como uma derradeira tábua de salvação. E Páscoa Colasso, apesar de não estar sempre à frente do processo, muitas vezes é o juiz que apresenta em nome dela, é uma referência constante. Ela acompanha, par e passo, toda a tramitação processual. Outro dado interessante tem a ver com o facto de, a vários pontos do processo, perceber que Páscoa Colasso não era caso único. Há vários casos de outras mulheres, nomeadamente na casa daquele empregador, que tinham fugido ou que tinham sido alvo de agressões. Finalmente, é uma história tristemente atual, em que, apesar de ser passada em finais do século XVIII, lembra o destino trágico de muitas mulheres dos nossos dias, trazidas de forma mais ou menos obscura desde as suas terras, para países que não conhecem, ao abrigo de contratos que não compreendem e dos quais não se conseguem desvincular e que vivem em condições de exploração, abusos e violência, sem alternativas palpáveis à vista. Vamos então só proceder à análise do caso muito brevemente. Há três grandes pontos de vista. O ponto de vista da Páscoa Colaça, o ponto de vista do juiz local que a defende, que é muito curioso, e a casa dele, e a Páscoa vai se abrigar em casa dele, e o ponto de vista do antigo empregador. Páscoa Colasso alegava que o capitão Lourenço António da Costa e a sua mulher o deixaram em Goa, agora passo a citá-la, a desinquietaram para vir em sua companhia, fim de citação, e a contrataram, efetivamente, inclusive ajustando ordenado, para servir de ama em Portugal. Em segundo lugar, ela alega que cumprira a sua parte do contrato, mas que jamais obtivera qualquer compensação e fora, inclusive, alvo de várias agressões, bem como um dos seus filhos. É então compreensível que se considerasse, volto a citar, desamparada em terra alheia. Fim de citação. Em terceiro lugar, alega que quando abandonara a casa dos Costa, não o fizera acompanhada de todos os filhos com que ali vivia. Teria permanecido uma filha, lá está, sempre o vínculo mais frágil, os rapazes ela trouxe a rapariga, não a deixaram trazer, uma filha a quem o capitão recusava a saída. No entanto, Páscoa conseguia obter um aviso, ordem, da Secretaria de Estado dos Negócios Ultramarinos, intimando a sua libertação. O empregador resistiu à ordem quanto pôde, passo a citar, e só entregou a dita filha depois de tratar mal as palavras dos oficiais de justiça que lhe foram intimar o aviso e o juiz que os mandava. Fim de citação. Em quarto lugar, num primeiro momento parecia auspicioso, o ministro Martinho Melo Castro encara com boa vontade o seu pedido, seguida-se um longo período de interminação. Ninguém responde durante anos. E, entretanto, o capitão empregador morre. Páscoa Colasso, vendo esta situação arrastar-se, dizia que se encontrava longe da sua terra, pobre e desesperada. Este é o ponto de vista de Páscoa Colasso. Depois temos o ponto de vista do juiz ordinário daquela terra, Cheleiros, perto de Mafra. De acordo com a sua versão dos acontecimentos, considerava que a goesa fora maltratada, e repetidamente maltratada, pelo que, na sequência da fuga da casa dos Costa e consequente agressão por parte do Romão Barbosa, um tio
da mulher do seu empregador a receber em sua própria casa, acompanhada dos filhos, onde os manteve à sua custa até haver uma decisão final. No entanto, Páscoa Colasso e a estadia de Páscoa Colasso e os filhos representava também um custo adicional que causava alguma preocupação ao próprio juiz. Para além dos maus tratos, o juiz acusa o antigo empregador de incumprimento do contrato com a alegada vítima e de incompreensão perante os seus pedidos e as suas queixas, porque ela pede recorrentemente algum dinheiro para alguns objetivos que na sua vida ficam muito sentido, mas que o capitão se recusa a subsidiar. A versão do capitão acusado diverge em praticamente todos os pontos referidos, quer por Páscoa, quer por juiz ordinário. Por um lado, admite que a recebeu em sua casa, quando ainda estava em Goa, mas frisa que não ajustaram qualquer contribuição, qualquer soldada, a não ser cama e vesti-la à moda do país. Por outro lado, diz que foi Páscoa que pediu para o acompanhar, e deve ter ficado uma pena dela, dizia ela, porque ela era viúva e não tinha filho, e não tinha meios de subsistência, e trouxe-a. Por outro lado ainda, diz que consentiu que ela trouxesse 3 filhos com ela em Goa, mas deixasse lá um. E não há qualquer rasgo de compreensão pela dor desta mulher deixar um filho na sua terra. Sendo depois, mas o filho depois morreu 2 anos, não há grande problema. Que demonstra uma certa, frieza. A situação ter-se insustentável, diz o capitão, quando um dos filhos da Páscoa praticou 2 furtos, o que levou a que o capitão agredisse o filho e, consequentemente, continuasse a agredir a mãe. E, depois disto, diz que o juiz, que, no fundo, dá guarida à Páscoa Colasso, a protege apenas por interesses, pela defesa de interesses pessoais. O que é fascinante neste processo, que é um processo triste, mas esclarecedor, é o rol de testemunhas que é ouvido. Ou seja, o juiz manda os seus oficiais ouvirem as pessoas daquela terra. E todos eles, repetidamente e desassombradamente, descrevem esta situação com umas cores que eu não conheço muito nos processos da época, de violência perante uma mulher praticamente desprotegida. A grande dificuldade de trabalhos como este é que nos levanta o problema, nos demonstra que o problema existe há muito tempo, mas não nos explica o que é que aconteceu à Páscoa Colasso. Quantas Páscoas Colasso não terão existido ao longo destes anos? Muitas, certamente, existem hoje. E certamente as queixas de muitas não terão sido ouvidas ou terão sido tão pouco ouvidas como as desta. No entanto, há neste processo algo que me dá algum consolo. É um defeito de ser professor de Direito. É que para Páscoa Colasso, o direito, cuja ineficácia tantos e tantos apontam, e agora é moda dizer que o direito é péssimo e não serve para nada, serviu para abrir portas. O direito parece ter sido a única forma de Páscoa Colasso se fazer ouvir. Não sei se lhe permitiu fazer-se ouvir tanto quanto podia ou tanto quanto via, mas teve este papel que eu acho fundamental. O direito serve para isso e só pode servir para isso. O direito serve sempre para abrir portas, nunca para as fechar, para evitar que as Páscoas Colasso continuem a ser agredidas pelos seus empregadores. Muitíssimo obrigada, Luís. Principalmente, também como jurista, nesse caso, não poderia deixar de agradecer essa visão da história do direito, porque trazer um processo do século XVIII que, ao mesmo tempo, o conjunto factual é tão contemporâneo. Por isso, muitíssimo obrigada por essa apresentação. Passemos à segunda apresentação, que será de Clara Guimarães Santiago, sobre violência contra a mulher, um panorama da mobilidade de gênero no Brasil. É um texto em coautoria com Jéssica Barbosa. Bom dia a todos, todas e todos. Eu vou falar hoje sobre a relação entre violência contra a mulher, fazer um panorama sobre a violência de gênero no Brasil. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer a organização do evento, principalmente a Emily e a Maria João, por todo o acolhimento que recebi, e também pelo financiamento da minha vinda para cá, o que é fundamental, visto que eu sou brasileira e que no momento estamos passando por um momento de crise política muito forte no nosso país, que tem ocorrido cortes profundos no financiamento da pesquisa. Isso é muito importante de ser dito em um evento como
nações irmãs, né, que são nações lusófonas, porque a gente tem que ter um contato e a gente tem que ter consciência do que acontece nos outros países. Então, nós mulheres estamos sendo muito atacadas no Brasil no momento. A gente já não tinha um cenário ideal em relação à segurança, que eu vou apresentar hoje para vocês. A gente, nesse momento, com esse aprofundamento de crise política, as mulheres são profundamente atacadas. E principalmente as mulheres que passam por situações de maior vulnerabilidade, como as mulheres negras, por exemplo. Então, eu trouxe um pouquinho só de alguns casos e de pesquisas que são apresentadas pelo governo federal. Essa é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas que é um fórum que é patrocinado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil. Eu acho interessante destacar os casos de violência doméstica. A gente tem 606, em 2006, essa é a última pesquisa, por dia no Brasil. E os casos de estupro, que tem um número relativamente, né, elevado, e a gente levando em consideração que nem todas as mulheres vão até a delegacia da mulher para poder fazer essa denúncia. Então, aí eu trouxe só dois infográficos para a gente dar uma olhada bem rápida, tá? Quem tiver interesse, passo para vocês, tem um relatório detalhado sobre isso. Então, é interessante a gente observar que 76,4% dos casos das mulheres que sofreram violência, elas afirmam que conhecem um agressor. E isso é importante porque a gente tem ideia que o agressor ele é alguém externo, né? Então, em vários casos, o agressor no Brasil, ele está dentro das próprias casas das pessoas, né? E, por exemplo, um outro dado que é muito importante é que a gente tem as mulheres que são mais vítimas de violência são aquelas que passam por processos de maior vulnerabilidade. Então, as mulheres negras no Brasil são as que são mais mortas, por exemplo. Tem um outro que eu não trouxe para vocês, mas que é muito parecido, que é um panorama da violência contra mulheres no Brasil, que mostra que a maior parte das mulheres que sofrem feminicídio são mulheres negras. Então, isso é muito importante da gente observar, porque se tem no Brasil uma cultura muito forte, né, da violência contra a mulher. Quem é uma mulher brasileira, que tem várias aqui, a gente sabe se a gente estiver andando numa rua escura à noite e se tiver um homem atrás da gente, a gente vai ter muito medo. Se for uma mulher, a gente tem uma felicidade, uma segurança. Pelas minhas andanças aqui pela Europa, eu ando com uma certa tranquilidade, porque não estou preocupada em ser agredida o tempo inteiro. Faz parte da realidade da mulher brasileira andar na rua e receber assédio todos os dias, todos os dias de nossas vidas. Então isso é muito forte. E aí, por isso que eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira muito forte sobre até que ponto essa segurança afeta ou não a mobilidade. Aí, assim, é claro que a gente está no ambiente acadêmico, eu faço parte de um grande centro de pesquisa na França e tal. Então a gente tem esse tipo de discurso, né? Só que a gente precisa olhar para as nossas realidades cotidianas, porque assim, o fato de que eu sou uma mulher que estou no espaço de poder, eu falo por aquelas tantas outras que estão em momentos vivendo processos de vulnerabilidade. Então, esse aí pode falar. Isso aí eu vi porque viralizou agora no Facebook, no Carnaval, que são instruções que as mulheres davam umas para as outras para que elas fossem pegar um Uber. Estou sozinha, vou pegar um Uber, como é que eu devo agir? Eu achei isso super interessante, pensando que eu viria para cá só para ilustrar que faz parte do nosso cotidiano no Brasil. Ter um extremo cuidado aonde a gente vai, com quem a gente vai, a mandar a localização da gente. É claro que isso também, a gente pode ver isso no resultado dos relatórios e pesquisas que são apresentados sobre a segurança no Brasil. Mas isso é só um dado empírico. Aí, o que a gente pode pensar em relação, o que torna o corpo feminino vulnerável? Eu trabalho na minha unidade de pesquisa com o conceito de corpos femininos e resistência política. Então, como é que as mulheres conseguem resistir politicamente? Assim, viver nesse mundo é um ato de resistência política sendo mulher, né? A gente sofre, é claro que em diferentes esferas.
de forma nenhuma, uma mulher branca, europeia, ela pode entender na essência mesmo que sofre uma mulher brasileira negra que está numa comunidade que viveu todos os resquícios da escravidão no Brasil, que foi fortíssima. Uma mulher indígena que sofre muito. Mas a gente tem a possibilidade de se solidarizar com isso, né? Então, assim, partindo nisso, eu acho que essa questão do pensar a vulnerabilidade e a segurança, ela tá ligada uma com a outra. Então, eu trouxe um pouco sobre os conceitos de Judith Butler, que é uma filósofa que eu trabalho, junto com Michel Foucault. E para ela tem 2 livros que são muito legais para quem tem interesse no assunto, que é Vidas Precárias, que ela lançou em 2004, e Os Quadros de Guerra, que foi em 2009. Os 2 têm tradução para português, com esses títulos. Então, assim, para ela faz uma distinção entre essa vulnerabilidade, relacionando diretamente com a precariedade, mas ela dá esse sentido de precário, vida precária, em 2 sentidos. O primeiro é assim, eu nasci, sou um ser humano, eu tenho uma vulnerabilidade que ela é inata a mim mesma. Isso é uma coisa, a gente olha para isso de um jeito. De uma forma completamente diferente, a gente tem que olhar para a precariedade no sentido político, que está relacionado diretamente com o que determinados grupos sociais vivem. Então, por exemplo, o grupo de mulheres, ela vive, por ser mulher, já um processo de vulnerabilidade no sentido político, inclusive porque tem um filósofo francês, chamado Michel Foucault, ele diz que para que a gente tenha essas manutenções dessa ideia de poder, que ele vai discutir o poder, tem que ter uma hierarquia entre esses processos, entende? E entre mulheres e homens, existe uma hierarquia social. A gente discutiu muito isso aqui, né? Existe. E por isso, inclusive, que a gente, assim, para pensar o feminismo, eu acho muito difícil a gente pensar se a gente olhar para questões de raça, questões de classe social, questões de imperialismo, invasão de outros países, e os discursos também colonialistas, que são fundamentais. Por quê? Porque a gente fala pelo nome de outras pessoas. Então, a gente fala por nome dessas minorias. Então, a gente precisa fazer uma análise em relação a esses discursos colonialistas, né? E aí, ela fala mais, ela vai além, né? Sobre essa questão da precariedade, ela diz que a precariedade, ela é o não reconhecimento de uma existência. E ela é também o não reconhecimento da identidade de um sujeito como sujeito constituído. Então, é por isso que a gente pode relacionar diretamente com a questão dos corpos femininos, que são precários, que são vulnerabilizados. Porque a gente tem uma diferença, né? A gente falou sobre isso ontem aqui, a gente conhece teoricamente, já desde a Beauvoir se fala da questão da mulher, o outro, né? E isso se relaciona muito com a questão do estrangeiro. Não, imagina a mulher negra estrangeira, né? Você tem, o outro do outro do outro mesmo. Então, aí eu só trouxe uma pequena situação, assim, né? Fala o corpo como fenômeno social e tal. Por quê? Porque para Butler, esse corpo, ele precisa se adequar a determinadas normas para que ele possa ser aceito. A gente já discutiu ontem sobre a questão da mutilação dos corpos femininos, né? Quer dizer, uma prática que ocorre para que determinadas mulheres possam ser aceitas. Quer dizer, os corpos chegam nesse nível de precisar passar por femininos, né? De mutilação para que eles possam ser aceitos. Isso faz parte do entendimento dela de corpo mesmo. Então, aí, pensando nessa questão toda de imigração, que a gente está discutindo aqui, mobilidade, enfim, eu acho que todas as minhas colegas e colegas assim, que passaram aqui têm falado muito sobre imigração e eu acho que têm dado conta super disso. Só que no Brasil, assim, a gente, além de ter a questão da imigração, historicamente a gente tem uma, eu não sei se posso chamar de imigração, enfim, de uma violência de um povo que foi levado em massa para ser massacrado e torturado no meu país. Além disso, a gente tem um processo político do Estado de tentativa de embranquecimento do povo, depois da abolição da escravatura em 1888. Então, a gente tem isso.
Então, assim, tem a mulher que chega, imigrante, de onde é que é essa mulher? Que mulher é essa? Então, o tratamento, lógico que vai ser diferente no sentido social e político, mas a gente tem os movimentos migratórios no Brasil. O Brasil é muito grande, né? Então, assim, eu achei super legal, importante falar isso, porque eu não sei até que ponto vocês têm conhecimento desses processos migratórios que a gente tem no Brasil, de diferentes estados. Então, tudo isso que a gente está discutindo sobre essa questão do ser aceito ou não, ao sair, deixar a sua terra em busca de algo melhor, que a gente discutiu aqui o tempo inteiro, no Brasil a gente tem de uma região para outra. Então, por exemplo, a partir de 1960, as secas atingiram o Nordeste do Brasil de uma forma forte, a gente tem as famílias saindo do Nordeste para ir para o Sudeste, todo o país, também do Sudeste, que fizeram parte de construção desse país, do Brasil, né? Então, o que ocorre nisso todo? Elas passam, somente as mulheres, os homens também, mas processos de violência nisso. Porque a gente tem fronteiras no Brasil que são fronteiras invisíveis. Então, a partir do momento, e simbólicas no sentido violento mesmo. Porque a gente tem estados, falamos todos a mesma língua, mas uma mulher nordestina que sai de sua cidade pequena e pobre no interior pernambucano, por exemplo, e vai morar numa comunidade que as pessoas conhecem como favelas, numa periferia no estado de São Paulo, num barraco com ratos passando, que é uma realidade que ocorre, ela vai sofrer por ser nordestina, por ter uma pronúncia diferente. E aí, a questão toda de pensar isso é pensar em relação a políticas públicas, né, de manutenção dessa vida dessa mulher vulnerável e precária. Porque para Judith Butler, como é que a gente pensa essa questão da vulnerabilidade? Ela vai chamar essa forma de pensar de performatização política. O ato político de viver, né, ele é muito importante, principalmente para nós mulheres que estamos aqui em espaços de poder. A gente tem que olhar, a gente está na academia, enfim, a gente tem que olhar para essas mulheres que estão passando por esse sofrimento. A gente tem situação de privilégio, vive nisso. Então, eu acho que isso é muito importante. E então, essa relação da periferia, enfim, a mulher em situação de vulnerabilidade, no Brasil a gente tem uma série de pesquisas, inclusive feitas pela ONU, em relação às bolsas famílias, que aqui na Europa se eu falasse os valores em euros, vocês iriam rir, mas que ajudou muito para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e também para a autonomia feminina, embora tenha uma certa... trabalhe-se um pouco no estereótipo de gênero, enfim, né, assim, as mulheres, como elas vão fazer o controle financeiro. E aí... pode passar. Terminei. E aí, assim, como proposta, conclusão disso tudo que eu falei, na França a gente trabalha muito com o conceito de hospitalidade, seria, né, traduzindo hospitalidade. Por quê? Porque na França, né, se recebe muito, eu estou falando da França, vocês entenderam, porque eu faço parte do meu centro de pesquisa na França, eu moro lá. Então, a gente recebe muito imigrante, né? Existem algumas teorias, que é a teoria da hospitalidade, que é para se pensar nessa recepção dessas pessoas, mas tem um porém, é não pensar no sentido do assistencialismo, entende? Então, é religioso muitas vezes, enfim, do recepção dessas pessoas, mas de pensar no papel político e na obrigação que uma nação tem, um país tem, de receber as outras pessoas. Pensando que não existe uma diferença entre esse imigrante econômico que chega e esse refugiado político. Se a gente tira essas barreiras e começa a desfazer essa política de medo, a gente começa a andar um pouco para frente. É uma realidade que ainda não existe, pensando na questão concreta, mas é um papel da filosofia e que eu acho que está diretamente ligado com a situação, que a gente tem uma série de juristas aqui, pensar em como é que a gente faz essa relação, traz essa relação teórica para a nossa prática cotidiana. Isso é muito importante, no fazer filosófico. Então, eu agradeço a vocês todas,
Como sou militante feminista também, da Marcha Mundial das Mulheres, feliz Dia das Mulheres para vocês, que é um dia de luta. Então, espero que todas nós vamos seguir em marcha até que todas sejamos livres. Muito obrigada a todos e do Lali. Muito obrigada, Clara. Eu admito que, ao ouvir a sua apresentação, eu voltei um pouco para casa. Sendo também brasileira, tendo feito aquilo que em Portugal se chama de licenciatura e nós chamamos de graduação, em Fortaleza, no Ceará, mas eu sou originária do Amapá. Portanto, também passei por esse processo migratório interno de mudança de região e depois passei a migração internacional vindo a Portugal. Portanto, trouxe-me um pouco de volta e um dos estágios que fiz durante a graduação foi na Delegacia da Mulher. Por isso, essa questão das denúncias e da violência associada também à questão étnico-racial, que, infelizmente, ainda no Brasil acaba por ser pior, é mais um fator de violência, vamos dizer, um agregador daquela violência. Por isso, muito obrigada pela sua apresentação. Entretanto, eu gostaria só de fazer um rápido comentário, se me permitir, na hora do debate, se quiser responder, já faço, para que possa refletir. Algo que falou que me deixou extremamente curiosa era quando falava que faz parte de um centro de investigação, centro de pesquisa na França, dizia, a França, nós recebemos muitos migrantes. Desculpa a pergunta, é brasileira apenas ou é francesa também? Ok, então é brasileira. Por isso, achei engraçado e a pergunta que eu queria fazer era, então não se inclui no grupo de migrantes? Ok, então se via mais do ponto de vista da investigadora. Eu achei engraçado a perspectiva que pegou para a apresentação, por isso, obrigada. Já passando para a apresentação da minha querida Teresa Mamadi, que é da APAV, uma associação pela qual tenho imensa admiração e que vem apresentar exatamente o apoio à vítima em Portugal, a violência de gênero num contexto de migração. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de estar aqui a representar a APAV e a falar sobre este tema que me é tão querido. E antes de mais, se calhar, falar um bocadinho sobre o que é a APAV, portanto, esta associação que foi fundada em 1990 e que tem como objetivo garantir que o Estatuto de Vítima seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo em Portugal. E como é que a APAV faz isto? Apoiando as vítimas de crime, os seus familiares e amigos, através de serviços gratuitos e confidenciais e também contribuindo para o aperfeiçoamento das políticas públicas que têm como centro o Estatuto de Vítima. Isto é um bocadinho desregulado. Já agora também só fazer aqui a nota que, ao contrário do que ainda muita gente acredita, a APAV não apoia só vítimas de violência doméstica, apoia vítimas de todos os crimes que sejam previstos pelo Código Penal português. Atualmente existem 18 gabinetes de apoio à vítima espalhados pelo território nacional e existem 3 sub-redes especializadas, a rede de apoio a familiares e amigos vítimas de homicídio e de terrorismo, a rede de apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual e a rede de apoio a vítimas migrantes e discriminação, da qual eu faço parte. Existem ainda 3 respostas de acolhimento, 2 casas de abrigo para vítimas de violência doméstica e uma casa de abrigo para vítimas de tráfico de pessoas, e existe ainda um sistema integrado de apoio à distância, que inclui a nossa linha de apoio à vítima, o 116006, o Facebook, o Instagram e outras redes sociais. Para além do apoio, portanto, o apoio prestado pela APAV pode estruturar-se, eu diria, basicamente em 3 grandes pilares: o apoio jurídico, o apoio psicológico e o apoio social. O apoio jurídico tem o limite de nós não termos advogados e, portanto, não podermos representar as pessoas em tribunal, mas ainda assim há muito que podemos fazer no âmbito deste apoio. Em primeiro lugar, informar as pessoas acerca dos seus direitos enquanto vítimas de crime, elucidá-las acerca dos processos judiciais, que não são só o processo de crime decorrente do crime que foi cometido,
e da queixa que foi apresentada, mas também, por exemplo, um processo de divórcio, um processo de relação das responsabilidades parentais, um processo de atribuição da casa de morada de família. E também podemos ajudar as pessoas a elaborar peças processuais e outros requerimentos que muitas vezes, especialmente quando estamos a falar de crimes de natureza pública, podem ser feitas pela própria pessoa e sem representação de um advogado. O apoio psicológico tem como objetivo inicial minimizar o sofrimento que decorre da vitimação, mas também tentar evitar situações futuras de crime. Relativamente ao apoio social, este apoio prende-se numa primeira fase na análise das necessidades básicas, por exemplo, de habitação, saúde e alimentação, e depois no encaminhamento para as estruturas e instituições de apoio que podem suprir estas necessidades. Para além do apoio que é prestado diretamente às vítimas, para além do apoio que é prestado diretamente às vítimas, o trabalho da APAV também passa muito pela prevenção do crime e da violência, através de ações de sensibilização e de consciencialização, através do desenvolvimento de políticas, através da formação, não só de técnicos de apoio à vítima, mas também, por exemplo, de funcionários do sistema de justiça, através da advocacia social e do networking com parceiros nacionais e internacionais também. Agora, especificamente sobre aqui a unidade a que eu faço parte. Esta unidade nasceu em 2005 com a parceria do ACM, que na altura era o ACIM, e inicialmente chamava-se o AVIDRE, portanto era a Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação Racial. E esta data, 2005, não é uma coincidência, todos se recordarão com certeza, em 2003 do Acordo de Lula e em 2004 e 2005 do processo do CTT, que implicou que houvesse grandes fluxos migratórios em Portugal. E, portanto, chegou-se à conclusão que os imigrantes que eram vítimas de crime tinham uma necessidade de apoio especializado que fizesse face também às suas necessidades particulares. Atualmente, a unidade mudou de nome e, portanto, chama-se Unidade de Apoio à Vítima Migrante e Discriminação. Caiu aqui o imigrante e o discriminação racial e étnica, portanto, abrangendo vários tipos de discriminação. E, atualmente, o objetivo é apoiar migrantes, refugiados, turistas ou outras pessoas que se encontrem no território nacional e que não tenham nacionalidade portuguesa e também vítimas de crimes específicos, independentemente da sua nacionalidade. Ou seja, neste caso, podem também ser pessoas de nacionalidade portuguesa. Relativamente, por exemplo, ao crime de tráfico de pessoas, a mutilação genital feminina, os casamentos forçados, os crimes de ódio e a discriminação, quer enquanto crime, quer enquanto contraordenação. Atualmente existem, então, quatro unidades especializadas, uma em Lisboa, uma no Porto, uma em Portimão e uma em Ponta Delgada, e só aqui também para elucidar relativamente aos números de 2018, apenas até agosto. As estatísticas do ano inteiro ainda não saíram. Só para trazer aqui também alguns números. E aqui também só dar um exemplo de algumas campanhas de sensibilização. Nós tentamos sempre que as campanhas sejam traduzidas para o máximo de idiomas possíveis, não só o português e o inglês. Temos algumas campanhas traduzidas para árabe, para bengali, para russo, por exemplo, mandarim. Aqui esta segunda que está ali no meio é uma campanha do projeto relacionado com os crimes de ódio. E que podem todas ser consultadas no site da APAV também. E agora, apesar de eu há pouco ter dito que a APAV não apoia só vítimas de violência doméstica, a realidade é que 80% diria do trabalho da APAV está relacionado com o crime de violência doméstica. E, portanto, é impossível falar da APAV sem falar sobre violência de género e relativamente especificamente ao AVMD, esta Unidade de Apoio à Vítima Migrante, de facto, a maior parte das pessoas que nos procuram são mulheres que estão a viver relações de violência, relações de intimidade e sofrem e são vítimas de violência nestas relações de intimidade. E, portanto, aquilo que nós podemos concluir, só um bocadinho assim, quando analisamos
o Estatuto da Vítima de Crime é que este Estatuto não faz uma distinção entre vítimas portuguesas e vítimas de outras nacionalidades. Portanto, à partida, todas as vítimas de crime em Portugal têm os mesmos direitos, quer sejam portuguesas, quer não sejam portuguesas. Mas aquilo que nós constatamos na realidade é que existe uma situação de maior fragilidade quando comparamos vítimas de nacionalidade portuguesa, vítimas de outras nacionalidades, com vítimas de nacionalidade portuguesa. Porquê? Desde já, pela pouca ou nenhuma familiaridade com a língua portuguesa, pelo facto de haver um desconhecimento e uma enorme dificuldade de acesso aos recursos existentes, o desconhecimento dos direitos enquanto vítima de crime e, muitas vezes, a falta de apoio social e a existência de isolamento. E muitas vezes, quando não existe este isolamento e as pessoas estão efetivamente integradas na sua comunidade, por exemplo, das outras pessoas do seu país, o que acontece muitas vezes e que verificamos é que a comunidade pode tentar resolver o problema internamente. E isto também se pode demonstrar problemático porque a solução encontrada pode ser e será muitas vezes em desfavor da vítima. E isto é, por exemplo, uma circunstância que acontece, vamos imaginar, por exemplo, na comunidade do Bangladesh. Eles admitem que existe um problema com a violência doméstica, mas tentam sempre resolver a questão internamente com os seus líderes comunitários. E, portanto, o que se verifica é, ao não fazer uma distinção entre português e não português, o Estatuto de Vítima, no Estatuto de Vítima, decorre então um desfavor e uma desproteção para as vítimas migrantes. Porquê? Porque o Estatuto de Vítima acaba por colidir com outros diplomas legais, por exemplo, na questão do acesso à saúde. Um exemplo prático, a questão de se prever que todas as vítimas de crime têm direito à isenção das taxas no acesso ao Serviço Nacional de Saúde para os cuidados que decorram do crime, e se estivermos a falar de uma vítima de crime migrante que não tenha a sua situação regularizada, este direito não irá ser, ou muito dificilmente será reconhecido no Sistema Nacional de Saúde. E não há ainda esclarecimento do Estado relativamente a estas questões, a estas colisões. E, portanto, aquilo que nós também podemos observar, se olharmos para a Diretiva das Vítimas, que deu origem ao Estatuto da Vítima em Portugal, é que esta diretiva faz menção ao apoio especializado a pessoas mais vulneráveis, mas quando dá exemplos sobre quais é que são estas pessoas mais vulneráveis, fala apenas da violência de género e sobre vítimas não residentes ou não nacionais do Estado-membro onde ocorreu o crime, deixando de fora todas estas situações de que tenho vindo a falar. Mas, quando na Diretiva das Vítimas se fala sobre a necessidade de medidas de proteção especiais, também só se refere a vítimas de tráfico de seres humanos, de terrorismo, por exemplo, de violência de género, mais uma vez, de vítimas em relações de intimidade, vítimas portadoras de deficiência, vítimas crianças e vítimas de crimes de ódio. Portanto, já agora também para fazer aqui uma nota, de facto a Diretiva das Vítimas foi mal transposta para o ordenamento jurídico português, uma vez que o Estatuto da Vítima nem sequer prevê aqui estas medidas especiais nestas situações. Mas, de qualquer forma, quer a Diretiva das Vítimas, quer o Estatuto de Vítima, não faz distinção relativamente às vítimas portuguesas e não portuguesas. E, portanto, o que acontece é que há muitos obstáculos que, em última análise, vão ou poderão implicar que a vítima se mantenha naquela situação de violência. Por exemplo, o facto de, se uma pessoa que não domina a língua portuguesa se dirigir a uma esquadra, dificilmente vai ser entendida ou se vai fazer entender, porque não há intérpretes disponíveis desta forma. Nem mesmo nas esquadras de turismo, ao contrário do que se pensa. O facto de os imigrantes irregulares, apesar de terem o direito de apresentar uma queixa, se forem vítimas de um crime, muito dificilmente se vão dirigir a um órgão de polícia criminal, uma vez que sabem que irá ser feita uma comunicação ao certo, o que obviamente os prejudica. E, portanto, pessoas que já sacrificaram tanto para chegar aqui vão continuar a sacrificar. O facto de existir uma enorme dependência relativamente ao agressor. E esta dependência não é só económica, mas também na regularização. Isto é uma dinâmica nas relações de intimidade
e quando falamos de violência doméstica, que não se verifica quando estamos a falar de portugueses. Isto porquê? Porque muitas vezes a vítima veio para Portugal pelo reagrupamento familiar ou porque o agressor, neste caso, é português e ela não, e, portanto, esta questão da regularização é usada como um meio de coação. E isto é, obviamente, uma questão que não se verifica com português, ou seja, a questão de se pedires ajuda, se saíres de casa, eu vou fazer uma denúncia ao CEF, vais ser deportada, vais perder a guarda dos teus filhos. E, portanto, mesmo que a vítima, apesar de todos estes constrangimentos, mesmo que estivesse disposta a apresentar ainda assim uma queixa, o que vai acontecer é que vai ter que lidar com preconceito e discriminação relativamente, por exemplo, às mulheres migrantes, que vai desde as esquadras, portanto, dos órgãos de polícia criminal aos tribunais e mesmo nos serviços de apoio, portanto, a utilização da cultura também como um bode expiatório para muitas decisões. O facto de, por exemplo, a Segurança Social poder não atribuir a proteção jurídica a pessoas sem autorização de residência. A lei diz que este benefício deve ser concedido aos cidadãos nacionais de país onde esse benefício seja concedido aos portugueses. Na prática, é concedido às pessoas de nacionalidade brasileira e, nos outros casos, existe ainda uma grande arbitrariedade na decisão da Segurança Social. A impossibilidade de aceder aos serviços de apoio social, por exemplo, aos subsídios e à habitação social e a outros benefícios que estão previstos especificamente para vítimas de violência doméstica. O facto das casas de abrigo não terem mediadores socioculturais nem pessoas que falem outras línguas, necessariamente, não é? E não existe esta garantia e, portanto, tudo isto vai fazer com que as pessoas se sintam desmotivadas. E, em geral, voltando à questão da língua, o facto de todas as notificações e todas as peças processuais estarem em português. E são muito, muito, muito raros os casos em que isto não é assim. E, portanto, há aqui uma violação clara do direito de receber informação, que está previsto no Estatuto da Vítima, que é um dos direitos mais importantes e talvez um dos mais negligenciados. E, portanto, apesar de as vítimas de outras nacionalidades terem, teoricamente, os mesmos direitos que os portugueses, isto se tiverem autorização de residência ou tiverem a sua situação regularizada, e mesmo assim isto não resolverá todos os problemas, nomeadamente a questão da língua. E, portanto, para terminar, queria só fazer referência à Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, a que substitui os Planos Nacionais de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género. Este é um novo ciclo que acompanha a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e um dos planos de ação prende especificamente com a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica. E uma das linhas transversais desta Estratégia Nacional é precisamente a interseccionalidade. Portanto, aqui fazer referência às desvantagens interseccionais e à experiência das mulheres migrantes, das mulheres de minorias étnicas ou das mulheres refugiadas. E, portanto, isto poderá ser um passo muito importante. Mas para além da necessidade de um aperfeiçoamento e de uma reforma legislativa, é também importante que algumas das medidas que já existem careçam aqui de alguma evolução ao nível do paradigma da intervenção judicial e das outras estruturas do Estado. E isto só se poderá alcançar quando existir uma maior articulação entre as autoridades e outros ramos do saber, para que exista uma abordagem multidisciplinar, entre as autoridades e a academia, numa lógica de investigação-ação, e entre as autoridades e as organizações de apoio, para que finalmente se consiga dar uma resposta integrada às vítimas de crime em Portugal. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Teresa, por essa brilhante apresentação. Isso digo porque a APAV é uma das instituições pela qual tenho imensa admiração pelo trabalho contínuo que continuam a fazer e manter, que por vezes, para quem já tenha trabalhado no ramo associativo, é complicado de manter pela questão muito ligada aos próprios financiamentos e pela manutenção dos próprios técnicos para que se conceda essa atenção especializada, nesse caso, mais às vítimas. Por isso, eu, no português brasileiro, parabenizo o vosso trabalho. E já agora chamo a próxima oradora, Vitória dos Santos, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que irá apresentar a sua comunicação sobre gênero, mobilidade e crime, a mulher estrangeira lusófona presa no Brasil. Bom dia a todas, quero parabenizá-las pelo nosso dia. Bom dia a todos também.
Quero antes agradecer pela oportunidade e dizer que é de fato um prazer e uma honra para mim ocupar esse espaço. Meu nome é Vitória, como foi dito, né? Sou formada em Direito, mas sou formada também em Psicologia. E durante a minha graduação de Psicologia, nós tivemos uma disciplina chamada Análise do Discurso. Nessa disciplina, nós aprendemos que o discurso ele é diferente da fala, ele é diferente da língua, que o discurso, para ele ter peso de verdade, ele precisa comunicar o lugar de onde ele vem. Por isso eu trago como algo importante falar também esse lugar de onde eu venho, né? E todos os espaços que combinam a psicologia e o direito são espaços que me interessam muito. A penitenciária é um lugar potencial onde isso acontece. Lá as questões não se tratam apenas de aspectos burocráticos ou processuais, mas de situações emocionais, né, sensitivas, muito à flor da pele. E o meu contato com essa população prisional ele vem desde o início da graduação, assim, com projetos de pesquisa e extensão, que eu vim desenvolvendo com essa população prisional lá no Brasil e se estende até hoje no meu projeto no meu trabalho, né, de mestrado. O meu trabalho de mestrado, eu enfoco a questão da solidão dentro da penitenciária, enfim. Mas o que eu trago hoje é um recorte de gênero e nacionalidade dessa população que é tão plural, tão diversa, né? E o que eu pretendo, na verdade, é investigar a mulher estrangeira lusófona presa no Brasil um pouquinho junto com vocês. Isso é resultado de uma pesquisa, na verdade, a princípio uma pesquisa bibliográfica, porque se propõe um pontapé inicial para outras pesquisas de campo a esse respeito. E eu utilizo como referencial teórico a criminologia feminista. E quando a gente fala um pouco sobre essa criminalidade feminina, né, os passos são lentos, mas devagar a mulher ela vem alcançando algumas formas de liberdade. E junto com essa liberdade, vem também uma visibilidade, inclusive uma visibilidade criminológica. O interesse pelo crime praticado pela mulher, na verdade, o interesse em estudá-lo, né, é algo muito recente. Durante muito tempo, o crime foi visto de uma forma muito genérica. Ele não foi percebido enquanto as suas peculiaridades que envolvem o crime praticado pela mulher, né? A mulher sempre praticou crime, mas o interesse pela criminalidade praticada por ela é, de fato, algo ainda recente. E essa realidade no Brasil, ela é ainda mais sensível. A criminalidade praticada pelo homem no Brasil, ela teve um aumento do ano de 2000 a 2016, nesse período de 16 anos, a criminalidade masculina teve um aumento de 293%, enquanto a criminalidade feminina brasileira teve um aumento de 656%, em um período de 16 anos. Então, é de fato uma população que merece esse olhar que a gente tem a oferecer a ela. A população feminina ela é naturalmente plural. E a população feminina encarcerada não é diferente. Também é uma população muito plural. E a mulher estrangeira também está lá dentro, né? E aqui, potencialmente, a gente vai pensar sobre a mulher lusófona que está presa lá no Brasil. Normalmente, a maior dificuldade que é apontada pela presa estrangeira, nos estudos feitos no Brasil com essa população, apontam a dificuldade de comunicação como a maior dificuldade enfrentada por elas, pelas presas estrangeiras. Talvez essa não seja a maior das dificuldades enfrentadas pela presa lusófona no Brasil. Apesar disso, ela padece de tantas outras
de tantos outros sofrimentos que a presa estrangeira também vivencia no Brasil. O tratamento discriminatório frente às presas de nacionalidade brasileira, a falta de acesso a benefícios prisionais, insuficiência de cuidados relativos à saúde, enfim. Partindo do princípio de que o crime ele é multifatorial, que dirá o crime praticado pela mulher estrangeira, né? E quando a gente pensa também em vulnerabilidades, e a gente fala, né, sobre essa questão da vulnerabilidade de gênero, também a vulnerabilidade da condição estrangeira, eu acrescento aqui a questão da mulher presa como mais uma vulnerabilidade vivenciada por essas mulheres, especificamente. A grande questão é que essas mulheres, mais cedo ou mais tarde, retornarão ao convívio social, seja no Brasil ou nos seus países de origem. Por isso é tão importante a gente percebê-las. Quando a gente pensa, né, na importância de protagonizar essas mulheres, de pensar um pouco sobre elas, as iniciativas teóricas são tão importantes, né? Porque é a partir dessa pesquisa teórica que a gente consegue um aprimoramento da prática. Mas para a gente pensar teoricamente, a gente precisa de saber que elas existem, né? E essa é a grande questão, porque quando eu procuro produções bibliográficas que percebam essas mulheres, né, o que eu encontro é uma omissão científica. Elas realmente não são percebidas. Normalmente, o que eu encontro são as características dessas mulheres, mas de uma forma fragmentada. Então, eu encontro sobre a mulher presa, eu encontro sobre a mulher estrangeira, sobre a mulher lusófona, mas eu nunca encontro essas mulheres de uma forma global, elas percebidas dessa forma. Existem alguns documentos nacionais e internacionais, inclusive, que percebem essas mulheres, mas não especificamente. Eles quantificam essas mulheres e publicam isso em números. E talvez seja importante a gente falar um pouco, então, sobre isso que a gente encontra, né? Sobre isso que se tem. Os dados não são necessariamente todos atualizados. A maioria deles datam do ano de 2016. Isso é, inclusive, algo que precisa ser percebido também como algo importante. E aí eu trago, então, alguns dados que eu considero importantes, né? A população prisional brasileira é a terceira maior população prisional do mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Com um total, no ano de 2019, né, publicado com 700.432 pessoas. A população feminina brasileira ocupa o 4º lugar da maior população prisional feminina no ranking mundial, com um total de 44.700 mulheres. E a população prisional feminina estrangeira no Brasil, conforme a pesquisa de 2016, é composta por 530 mulheres. E aí vale a pena apontar uma questão, que são 530 mulheres registradas, né? Essa informação acerca da nacionalidade, ela é sempre pontuada nas pesquisas que são feitas como uma informação que não consta necessariamente em todos os cadastros. Então, quando a presa entra no sistema prisional, não são todas as instituições, ou nas instituições que tem, não são todas as presas que são consultadas em relação à sua nacionalidade. Portanto, são números aí que talvez não mostram toda essa quantidade, né? E aí a gente pensar, né, que todas essas pessoas, todas essas mulheres especificamente, elas estão em um espaço que a estrutura desse lugar, ele cada cela, se a gente pensar que em cada cela cabem 10 mulheres, o Brasil ele coloca 16 mulheres em um espaço que cabe 10. A maternidade não é percebida enquanto algo específico e necessário de atenção. Também as necessidades biológicas desse corpo feminino não são necessariamente respeitadas. E essas penas, elas de fato ultrapassam a pessoa dessa mulher,
né? Muitas vezes afetando também os direitos dos seus filhos. Enfim, a gente pode conversar aqui sobre a questão do tráfico de drogas, né? Como foi dito ontem, de fato é uma população que a cada 5 mulheres presas, 3 estão lá pelo tráfico de drogas propriamente dito, pela associação ao tráfico, pelo tráfico internacional. A gente pode conversar aqui também sobre a quantidade de visitas. Mulheres recebem muito menos visitas em relação aos homens, se comparado aos homens. A gente pode conversar sobre questão de DSTs vivenciadas, né, sofridas por essas mulheres nessas condições. Enfim, são muitas. A questão que a gente, para a gente se ater aqui, é a questão do publicada mesmo pelo relatório analítico, que traz numericamente quantas somos, né? E aí eu gosto de pensar mesmo que a gente está muito junto, né? O que uma mulher vivencia, eu acredito que outras de alguma forma vivenciam também. Então eu trago os nossos números. A mulher estrangeira lusófona presa no Brasil. Essas são as quantidades dos países. São Tomé e Príncipe e Timor-Leste não aparecem nos dados quantitativamente, por isso eu trago com o número 0. O que totalizam 50 mulheres dentro dessa população. E de fato é uma população sobreestimada por causa de como essas pesquisas são feitas. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da mobilidade, né, partindo do princípio de que o Brasil tem a dignidade humana, a isonomia, né, a igualdade como princípios, e que de fato não necessariamente são respeitados, principalmente nesse espaço, eu trago o embasamento legal como uma importante ferramenta ou uma alternativa para a gente pensar. Nós temos aí, né, o Tratado da Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, enquanto uma importante alternativa para a gente pensar sobre essa mobilidade, né? O que esse tratado propõe? Uma cooperação mesmo judiciária para que possa haver uma transferência dessas mulheres, e aí eu digo aqui especificamente a transferência passiva das mulheres que estão presas no Brasil para seus países de origem. E aí é importante frisar que são as mulheres que já tiveram o trânsito em julgado, né? E as mulheres, eu trago o recorte de gênero, claro, mas as mulheres que pretenderem esse retorno, de fato, né? Trata-se, então, né, de uma alternativa importante, de uma colaboração, de fato, com uma natureza humanitária mesmo, que se propõe a isso, de possibilitar que essas mulheres cumpram as suas penas mais próximo do seu ambiente familiar, promovendo essa mobilidade mais saudável e mais segura, de fato. Se o que a gente propõe é, de fato, uma reintegração, né? Quando a gente pensa nesse termo de ressocialização, e a gente pensa, de fato, enquanto uma utopia, mas algo que eu considero como importante de existir, para a gente pensar a partir disso, não faz sentido a gente pensar em uma socialização de uma mulher, em uma ressocialização de uma mulher que nunca foi socializada naquele espaço, de fato, né? Por isso, da importância da gente pensar, talvez, na verdade, de uma socialização, de fato, né? A consequência, né, de se tentar uma socialização que não vai ser efetiva, em um espaço que não vai ser efetivo, é provavelmente a reincidência mesmo, que são outros números alarmantes que a população prisional brasileira oferece. Talvez devido às proporções numéricas que a gente conversa quando a gente fala
população prisional brasileira, quando a gente fala em uma população de mulheres lusófonas presas no Brasil composta por 50 mulheres, talvez os números pareçam tão pequenos, né? De fato, esse número pode não representar estatisticamente, proporcionalmente aos outros números, grandes números muito significantes. Mas a questão é que nós não estamos falando de números. Nós estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando de mulheres que estão presas no Brasil. E eu acredito que ainda que fosse uma mulher lusófona presa no Brasil, naquelas condições que quando eu vou lá eu percebo, já seria suficiente para nós estarmos aqui conversando sobre ela. Ainda que fosse uma. Quando eu penso, né, todas essas questões, eu vejo a importância de se registrar, de se conversar sobre esses aspectos, de perceber que essas mulheres existem e que enquanto nós estamos aqui, nessa conferência, elas estão lá. Quando a gente se esquecer, né? Quando isso tudo passar, quando nós seguirmos nossas vidas, elas estarão lá, na mesma condição. Para mim, pensar sobre elas, pensar sobre a existência delas, é trazer a elas uma dignidade humana. Por isso eu trago como tão importante pesquisas que as percebam. Essas mulheres só tiveram um direito suspenso, que é a liberdade de locomoção. Todos os outros direitos delas ainda são preservados, e eu acho que é um dever nosso respeitá-los. Muitíssimo obrigada, Vitória, por essa bonita reflexão, na verdade. Admito que fiquei bastante chocada com o fato de não ser questionada a nacionalidade em tantos presídios que temos no Brasil, especificamente porque como se pode verificar a situação legal, regular de uma pessoa em território nacional e talvez implicar em deportações ou extradições, dependendo do caso, se não se sabe a nacionalidade daquelas pessoas presas, exatamente também para informar os próprios consulados, para que eles deem alguma atenção. Portanto, obrigada por sua apresentação. E já passo para a nossa última oradora, que será Wislene Pereira da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que apresentará a dupla vulnerabilidade da mulher deslocada, ser mulher e ser refugiada. Eu gostaria de dizer da honra e... Eu posso me movimentar? Eu fico um pouco presa. Eu gosto dessa interação. Como já falei, bom dia. Gostaria de agradecer a organização do evento por tão grandiosa oportunidade de, no Dia da Mulher, nós falarmos dos nossos direitos, das nossas oportunidades, que são há anos, há séculos, desde o nosso... que nós nos entendemos como humanidade, que nos são tolhidos, infelizmente. Mas hoje nós podemos falar, pelo menos abertamente, sobre isso. Houve épocas que sequer poderíamos tratar dos nossos direitos. Então, ressaltando esse dia maravilhoso, gostaria de parabenizar a todas as presentes e ressaltar que é um público eminentemente de mulher. Nós podemos ver poucos homens aqui. Talvez não seja um debate interessante para os homens, né? Mas, infelizmente, né? Mas vamos lá. Eu trago uma dupla vulnerabilidade da mulher deslocada. Ser mulher e ser refugiada. Nações que caminham lentamente na concretização da Agenda 2030. Eu inicio minha fala, na verdade, com a fala de outra pessoa, que é a de Mariam. É um nome fictício de uma refugiada síria que vive no Brasil e é retratada numa obra chamada Poeticasa. Ela diz o seguinte: sou mulher e tenho descendência síria, uma interseção perigosa. Corre nas minhas veias o sangue da resistência, a inquietação tão intrínseca àquelas que são impedidas de ser e de escolher. Carrego comigo um legado de silêncios, de trabalho, de fortalezas, características tão inerentemente femininas. Foram elas, fomos nós, que mantivemos tudo em ordem, acalmando nossos maridos, alimentando os nossos filhos, cuidando da casa, segurando as pontas. Mas
será que alguém nos perguntou se era isso mesmo que nós queríamos? Em algum momento tivemos um mínimo poder de escolha? Somos e sempre fomos refugiadas de nós mesmos. Ouvir esse relato, ver uma fala tão expressiva que ela traz consigo tanta dor, tanto sofrimento, apenas ao ler nós podemos sentir uma história de sofrimento em que ela fala que ela sempre foi impedida de ser e sempre foi impedida de escolher. Ela, síria, em um contexto de guerra, que nós, infelizmente, não podemos nem mensurar o que essas mulheres passam, o que essas pessoas passam num ambiente tão hostil, e ela traz esse depoimento tão forte, com o qual eu gostaria que vocês, ao longo da minha fala, refletissem e sempre o retornassem quando eu falasse de vulnerabilidade. Esse trabalho ele faz parte de uma pesquisa de mestrado, a qual eu desenvolvo, e quando eu fiz a minha apresentação na universidade para ingressar no mestrado, eu fui submetida a uma banca de 2 homens e uma mulher. E a primeira pergunta a qual eu fui indagada, você tem primeiro uma apresentação e depois você tem uma indagação por parte dos professores, e a primeira pergunta foi: e o homem refugiado? Pois é, eu estava em um processo seletivo, eu trazia uma visão de mundo diferente, e a primeira pergunta não foi por que eu estudo o tema. A primeira pergunta não foi qual a importância, a relevância desse tema no contexto social, no contexto legal brasileiro. Não foi quais são os índices, quais são as pesquisas, quais são os documentos que embasam sua pesquisa. Não foi. Foi e o homem refugiado? Então, assim, eu quero trazer essa perspectiva de que nós precisamos de lei, nós precisamos de documentos internacionais, nós já temos alguns, precisamos de mais, claro, mas, primeiramente, nós precisamos de uma mudança de mentalidade, uma mudança de consciência, fazer uma ressocialização no sentido de mentalidade, no sentido de entendermos que há um problema, de caracterizarmos como um problema, reconhecer como um problema, para só então termos solução. Por isso, eu estudo esse tema. Então, assim, eu começo trazendo a abordagem do refúgio, que, diferentemente das outras formas de migração aqui já tratadas, é uma migração forçada. Não é alguém, eu estou em meu país, eu estou em alguma situação de vulnerabilidade, ou não tenho condições financeiras de me manter nesse país, eu quero mudar de vida. Então, eu vou para outro país. Não se trata apenas disso. Se trata de alguém que, às vezes, para sobreviver, para garantir direitos mínimos, como se deslocar a qualquer lugar, como usar a roupa que quiser. Porque há países em que até a vestimenta você tem que se vestir de acordo com a cultura do país, e às vezes você não quer. Mas você não tem essa liberdade. Então você sai para garantir direitos mínimos, para garantir uma subsistência natural que deveria ser garantida a qualquer pessoa, independente de ser mulher, independente de ser homem. Trata-se de humanidade. Trata-se de tratar alguém como pessoa, como alguém detentor de direitos mínimos existenciais. Então eu trago esse refúgio porque, além da vulnerabilidade do sexo e do gênero, nós temos essa vulnerabilidade de uma mulher que está em uma pátria diferente, em uma cultura diferente e que veio em situações extremas. Então eu trago a definição da migração forçada, que o refúgio é a principal delas, que é trazida no Estatuto dos Refugiados, de 51. E o Estatuto diz o seguinte: a migração forçada é realizada por alguém que, temendo ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país da sua nacionalidade e que não pode, ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país do qual é nacional. Então, assim, nós temos pessoas em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. E nessa conjectura, como já falei, a dupla face de vulnerabilidade feminina, ela se sobressai de uma forma que não basta sermos mulheres para vermos. Se um homem que
como o professor que me fez essa indagação. Inclusive, a outra professora olhou para ele e disse assim, por que você fez essa pergunta? Ele disse, porque eu não entendo, porque estudar apenas a mulher. Eu vejo você, por exemplo, ele se dirigiu à colega e disse assim, eu vejo você, por exemplo, qual dificuldade você tem? Você é doutora, você é professora, e ela olhou para ele, você sabe o que eu passei para chegar até aqui? Ele disse, não. Então, você deveria ter nascido mulher para você poder entender. Então, só aquelas que passam, só aquelas que sabem o caminho que traçaram é que tem consciência dessa violência que nós sofremos diariamente. Então, elas são as que mais sofrem abusos aos seus direitos humanos, violência sexual, tráfico de mulheres, escravidão, locais de trabalho, distância. Problemas muito bem trazidos pela colega Clara, que no Brasil são, assim, exponencialmente maiores. Isso é um consenso, acredito eu. Segundo dados oficiais do Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU, o órgão responsável por trazer esses dados, por fazer essa fiscalização e também regulamentar essa questão do refugiado e da mulher refugiada, ao menos metade, leiam, metade das pessoas deslocadas no mundo encontrando-se em situação de vulnerabilidade, longe de suas pátrias, sem proteção do seu governo e afastadas da sua família. Eu falei metade. Só esse dado já era suficiente para embasar um estudo específico nessa área. Mas e o homem refugiado? Né? Podemos nos perguntar novamente. Também, segundo dados do Acnur, uma em cada 5 mulheres refugiadas sofrem violência sexual nos complexos humanitários. Olha o nome do complexo, né? Chega a ser uma ironia. Então, mais um dado que embasa essa nossa pesquisa. Nas palavras de Tereza Lisboa, estudos feministas apontam uma feminização das migrações. O que isso quer dizer? Antigamente, nós tínhamos um perfil diferente de mulher migrante. A mulher migrante, antigamente, ela era aquela que ia em virtude de um marido que tinha ido anteriormente firmar a residência naquele local e, posteriormente, levá-la para juntos realocar essa família e viverem em um país diferente da sua nacionalidade. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, nós temos essa autonomia da mulher, essa vontade de mudar daquela situação em que está e ir para outro país. Então, ela deixa de ser um coadjuvante e passa a ser um ator principal nessa relação. E dada essa ausência de protagonismo da mulher anteriormente, nós tínhamos uma invisibilidade mesmo da mulher. Antigamente não se tinha dados, não se tinha nem notícia de que havia essa migração de mulheres, porque só levava em consideração o homem. Era o homem quem ia lá, era o homem que estabelecia o salvador da pátria. Né? Hoje em dia não, hoje em dia nós temos essa nova conjectura, mas mesmo assim continuamos invisíveis, infelizmente. Os elogiados esforços de combate à violência e garantia dos direitos humanos podem tornar-se, como tantos outros, apenas mais uma utopia legal, longe de ser alcançada na prática, tendo em vista o que eu falei. Não estamos trazendo uma mudança legislativa apenas, não estamos trazendo apenas existência de documentos ou não internacionais, nós estamos trazendo uma realidade, infelizmente, cultural, de mentalidade, que precisa ser mudada antes de tudo. Para isto, nós temos vários organismos, vários documentos internacionais que trazem objetivos nesse sentido. Inclusive, a Agenda 2030 da ONU, que já foi muito retratada aqui, foi estabelecida em 2015, 193 nações que fazem parte da ONU, elas assinaram. Então, ela traz um plano de ação e, dentre eles, o quinto é justamente a igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Ao menos 10 das 169 metas da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável incluem referências às questões diretamente relacionadas ao gênero. É uma problemática, algo que precisa ser estudado, algo que precisa ser debatido e algo que precisa ser visto, porque, como nós vimos, por muito tempo foi, infelizmente, relegado.
No Brasil, de acordo com o relatório do CONARE, que é o nosso nacional, 32% das 10.038 solicitações de refúgio foram feitas por mulheres em 2017. Aqui eu trago uma parte do relatório de concretização desse objetivo número 5, que é a igualdade de gênero. E o Brasil apresentou o relatório em 2018, Portugal em 2017. Nós temos de 2015 para cá quase 4 anos, se contarmos os meses, e infelizmente nós não temos nenhum por cento de concretização, nós temos 0. Todas as nações se comprometeram e não passa de uma utopia legal, infelizmente. Aqui nós temos dados que é trazido no relatório, em que 76,5% das mulheres recebem menos que os homens, trabalhando mais, às vezes mais qualificadas. Eu já passei, inclusive, por isso, trabalhei em um local em que eu era mulher e eu era muito mais qualificada do que os homens ali presentes e eu ganhava menos. Infelizmente, é uma realidade. Terminando, só tem 2 slides. Trago esse número também, que inclusive Clara falou, que aqui tem justamente a divisão entre mulheres negras. 63% das mulheres negras e pardas são as mais afetadas com a violência no Brasil. Então, 1 em cada 3 brasileiras já disse ter sido vítima de violência sexual nos últimos 12 meses, isso é referente a 2017. Essas são as que falam, essas são as que vão lá e denunciam. Então, é um número extremamente subnotificado, tão alto, mas subnotificado. A realidade, infelizmente, é ainda pior. O Brasil é o 5º em número de feminicídios. A maioria dos estupros, infelizmente, de mulheres tem como vítima as meninas, as crianças. Conclusão. A solidariedade é um sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Cá, porque eu acredito que essa mudança de mentalidade, ela tem que partir de nós. Temos que ter empatia com o outro, se formos homem, mulher, quem quer que sejamos, ou se não nos identificarmos com gênero, qualquer pessoa, ela tem que ter empatia pelo outro, tem que se colocar no lugar do outro. Então, a partir de então, nós podemos sim mudar essa realidade e tentar, de alguma forma, ajudar a nossa geração posterior a viver mais livremente e com mais direitos garantidos. Bauman falou que a humanidade está em crise. Isso no livro Estranhos à Nossa Porta. Um livro maravilhoso, se vocês tiverem a oportunidade de ler. A humanidade está em crise e não existe outra saída para ela senão a solidariedade dos seres humanos. E eu finalizo minha apresentação ressaltando as palavras de Marianne, que nós somos refugiadas de nós mesmos. Obrigada. Na verdade, passou por todos os tipos de violência, resumiu as apresentações que tivemos desde ontem, por isso, muito obrigada por essa apresentação tão rica e também pela partilha que fez da sua própria experiência durante a candidatura ao mestrado, por isso, muito obrigada por essa partilha.